Ao nos aproximarmos do primeiro capítulo do livro de João, adentramos um terreno repleto de profundidade teológica e mistério. Este capítulo, uma peça central nos evangelhos do Novo Testamento, nos conduz através de uma jornada que explora a natureza divina de Jesus Cristo, apresentando-o não apenas como uma figura histórica, mas como o eterno Verbo ou Palavra, intimamente unido a Deus e fundamental na criação do mundo. Este capítulo inicia com uma poética e poderosa afirmação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, somos imediatamente imersos na eternidade de Cristo, percebendo sua existência antes mesmo da fundação do mundo, estabelecendo-o como divino e coexistente com Deus Pai. À medida que avançamos, o capítulo desvela a obra da criação realizada através do Verbo, reafirmando a autoridade e o poder de Jesus. A narrativa então se aprofunda no contraste entre luz e trevas, uma metáfora para o bem e o mal, a revelação divina e a ignorância humana. Essa dualidade revela o mistério da rejeição do mundo à luz verdadeira, mesmo quando esta oferece vida e verdade. O mistério da encarnação é um ponto fulcral deste capítulo. A afirmação "e o Verbo se fez carne e habitou entre nós" nos confronta com a realidade inimaginável de Deus, tornando-se humano, revelando a extensão do amor e compromisso de Deus para com a humanidade. A figura de João Batista emerge como um precursor, preparando o caminho para Jesus, enquanto distingue claramente seu papel do de Cristo. Esta distinção enfatiza a singularidade e a supremacia de Jesus. O capítulo 1 de João nos desafia com a ideia de que, embora muitos tenham rejeitado Jesus, aqueles que o receberam e creram em seu nome foram agraciados com o direito de se tornarem filhos de Deus. Finalmente, somos lembrados de que, através de Jesus, a graça e a verdade de Deus foram reveladas plenamente, superando a lei dada por Moisés. Ao ler o capítulo 1 do livro de João, convido-o a mergulhar nestes mistérios e contemplar a profundidade do amor e do poder revelado em Jesus, o Verbo feito carne. Essa leitura é uma jornada que promete não apenas informação, mas uma transformação profunda. Vamos agora ouvir o capítulo 1 do livro de João. Antes de tudo havia a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra. A palavra era Deus, desde o princípio à disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dele. Nada mesmo, veio a existir sem ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou nas trevas. As trevas nada puderam fazer contra a luz. Houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em quem deviam crer. João não era a luz. Ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo, e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser, e que fez o que disse ter feito. Ele fez deles seu povo, os filhos de Deus. Filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue, não nascidos da carne, não nascidos do sexo. A palavra tornou-se carne e sangue e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico do início ao fim. João apontou para ele e disse: "Este é o Messias que eu afirmei que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Ele sempre foi maior que eu, sempre teve a primeira palavra.
Todos sempre vivemos de sua generosidade, recebendo dádivas uma após a outra. O essencial veio por meio de Moisés. Foi então que chegou esse exuberante dar e receber, esse conhecer e entender sem fim. Tudo veio por meio de Jesus, o Messias. Ninguém jamais viu Deus. No máximo, fora um vislumbre. Foi então que essa expressão única de Deus, que existe no próprio coração do Pai, se revelou com a clareza do dia. Os judeus de Jerusalém enviaram um grupo de sacerdotes e oficiais para perguntar a João quem ele era, e João foi honesto com eles. Não disfarçou e contou a verdade. Eu não sou o Messias. Eles o pressionaram. Quem é você então? Elias? Não sou. O profeta? Não. Exasperados, perguntaram. Quem então? Precisamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Diga-nos alguma coisa, qualquer coisa, a seu respeito. Eu sou um trovão no deserto. Preparem um caminho reto para Deus. Estou fazendo o que o profeta Isaías anunciou. Os que o interrogavam eram do partido dos fariseus, mas tinham sua própria pergunta. Se você não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que você batiza? João respondeu. Eu batizo apenas com água. Uma pessoa que vocês não conhecem já está entre nós. Ele vem depois de mim, mas é muito mais importante. Na verdade, não sou digno nem de carregar a sua mala. Essa conversa aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e exclamou. Aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Ele perdoa os pecados do mundo. Este é o homem de quem falei, aquele que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Eu não sabia nada a respeito dele. Só sabia que minha missão era deixar Israel preparado para reconhecê-lo como o homem que veio nos mostrar Deus. É por isso que vim, batizando com água, dando um bom banho em vocês e limpando os pecados de cada um para que pudessem ter um novo começo com Deus. João fortaleceu seu testemunho dizendo: Vi o Espírito como uma pomba voando pelo céu, fazendo dele sua morada. Repito, não sei nada a respeito dele a não ser isto. Aquele que me autorizou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, batizará com o Espírito Santo. Foi exatamente isso que vi acontecer. Por isso digo a vocês, e não há dúvida, este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava de volta ao seu posto com 2 discípulos, que observavam. Ele ergueu os olhos, viu Jesus caminhando e disse: Aqui está ele, o Cordeiro Pascal de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo isso, passaram a seguir Jesus. Ele olhou para trás e perguntou: O que procuram? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o senhor costuma ficar? Ele respondeu: Venham e vejam vocês mesmos. Eles foram, viram onde Jesus estava vivendo e ficaram ali o resto do dia, pois já estava anoitecendo. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o testemunho de João e que haviam começado a seguir Jesus. A primeira coisa que ele fez depois de descobrir onde Jesus vivia foi procurar seu irmão Simão e dizer: Encontramos o Messias! Isto é, o Cristo. Ele imediatamente o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João? De agora em diante, seu nome será Cefas, ou Pedro, que significa pedra. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Ao chegar, encontrou Filipe e disse: Venha, siga-me. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de André e Pedro. Filipe foi com ele. Mais adiante encontrou Natanael e disse: Encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, aquele anunciado pelos profetas. É Jesus, filho de José. Ele veio de Nazaré. Natanael perguntou: Nazaré? Você está brincando? Mas Filipe insistiu: Venha, veja você mesmo.
Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse: Aí está um autêntico israelita, em quem não há falsidade. Natanael estranhou. De onde tirou essa ideia? Você não me conhece? Jesus respondeu: Um dia, bem antes de Filipe ir chamá-lo, vi você debaixo da figueira. Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus disse: Você acreditou porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você ainda não viu nada. Antes que esta história acabe, você verá os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Passados 3 dias, houve uma festa de casamento na cidade de Caná, na Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Quando o vinho estava quase no fim, a mãe de Jesus comentou com ele: O vinho está acabando. Jesus respondeu: E isso é da nossa conta, mãe? Minha hora não chegou ainda. Não me apresse. Mesmo assim, ela orientou os empregados: Façam exatamente o que ele disser. Havia ali 6 grandes potes de pedra usados pelos judeus para as lavagens rituais. A capacidade de cada pote era de 80 a 120 litros. Jesus ordenou aos empregados: Encham os potes de água. E eles os encheram até a borda. Agora encham suas taças e levem-nas ao mestre de cerimônias. Disse Jesus, e eles obedeceram. Quando o mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, ele não sabia o que tinha acontecido, mas os empregados sabiam. Ele disse ao noivo: Todas as pessoas que conheço começam com os vinhos melhores e depois que os convidados já beberam bastante, servem os inferiores. Mas você guardou o melhor até agora. Esse ato de Jesus em Caná da Galileia foi o primeiro sinal, o primeiro vislumbre de sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele voltou para Cafarnaum com a mãe, os irmãos e os discípulos, e ficou ali um bom tempo. A festa da Páscoa, celebrada pelos judeus na primavera, estava para acontecer, e Jesus viajou para Jerusalém. Ele encontrou o templo infestado de vendedores de gado, ovelhas e pombas. Os agiotas também estavam ali, trabalhando a todo vapor. Jesus fez um chicote com tiras de couro e os expulsou do templo. O gado e as ovelhas fugiram. Ele virou as mesas dos agiotas e as moedas rolavam para todo lado. Aos vendedores de pombas, ele ordenou: Peguem suas coisas e caiam fora daqui. Não transformem a casa do meu pai em mercado. Foi nessa hora que os discípulos dele se lembraram de um texto das Escrituras: O zelo pela tua casa me consome. Mas os judeus estavam incomodados e perguntaram: Com que autoridade você faz isso? Jesus respondeu: Derrubem este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Eles ficaram indignados. Foram necessários 46 anos para edificar o templo e você vai reconstruí-lo em 3 dias? Mas Jesus estava falando do seu corpo. Mais tarde, depois que ele se levantou dos mortos, seus discípulos se lembraram dessa declaração. Então ajuntaram as peças do quebra-cabeça e creram nas Escrituras e no que Jesus tinha dito. Durante o tempo em que ele permaneceu em Jerusalém, nos dias da festa, muitos observaram os sinais que ele realizava e, percebendo que apontavam diretamente para Deus, entregaram sua vida a ele. Mas Jesus não confiava neles. Eles os conhecia muito bem, por dentro e por fora, e sabia que não eram dignos de confiança. Não precisava de nenhuma ajuda para conhecê-los por dentro. Havia um homem do partido dos fariseus chamado Nicodemos, um destacado líder entre os judeus. Certa vez ele visitou Jesus tarde da noite e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é um mestre que vem de Deus. Ninguém poderia realizar esses atos que revelam a realidade de Deus se Deus não fosse com ele. Jesus disse: Você está absolutamente correto. Preste atenção. A não ser que alguém nasça do alto, não é possível ver aquilo que estou apresentando, o reino de Deus. Como pode alguém nascer se já nasceu e cresceu? Estranhou Nicodemos. Não é possível entrar de novo no útero materno e nascer outra vez?
E que história é essa de nascer do alto? Jesus respondeu: Você não entende. Deixe-me dizer de novo. A não ser que alguém se submeta a essa criação original, a criação na qual o vento pairava por sobre as águas, o invisível movendo o visível, um batismo para uma nova vida, não lhe será possível entrar no reino de Deus. Quando você olha para um bebê, vê apenas isto, um corpo que se pode contemplar e tocar. Mas a pessoa que tem um nascimento interior é formada por algo que você não pode ver nem tocar, o Espírito, e se torna um espírito vivo. Portanto, não fique surpreso quando digo que você tem de nascer do alto. De fora desse mundo, por assim dizer. Você sabe muito bem que o vento sopra para lá e para cá. Você o ouve sussurrando pelas árvores, mas não tem ideia de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo acontece com aquele que é nascido do alto, pelo vento de Deus, o Espírito de Deus. Nicodemos perguntou: O que o Senhor quer dizer com isso? Como acontece? Jesus disse: Você é um mestre respeitado em Israel e não conhece o básico. Ouça com atenção. Esta é a pura verdade. Falo apenas a respeito do que conheço por experiência. Dou testemunho apenas do que tenho visto com os próprios olhos. Não me baseio em boatos. Mas em vez de encarar as evidências e aceitá-las, você as evita com perguntas. Se quando digo coisas claras como o dia, você não acredita em mim, por que eu falaria de coisas que você não pode ver, das coisas de Deus? Ninguém jamais esteve na presença de Deus, senão aquele que veio daquela presença, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, para que o povo pudesse vê-la e crer, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que olharem para ele, com confiança e com esperança legítima, recebam a vida real, a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, seu único Filho, pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu Filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus, quando este lhe foi apresentado. Esta é a situação. A luz de Deus invadiu o mundo, mas a humanidade inteira correu para as trevas. Fugiram porque não estavam interessados em agradar a Deus. Aquele que pratica o mal é viciado em negar a realidade e iludir-se, e odeia a luz de Deus. Não vai querer se aproximar dela para não ser submetido a uma exposição dolorosa. Mas quem crê e vive na verdade e na realidade, recebe de coração a luz de Deus, de modo que sua obra pode ser vista, pois é a obra de Deus. Depois dessa conversa, Jesus foi com seus discípulos para o interior da Judéia e descansou um pouco com eles ali. Ele também batizava. Ao mesmo tempo, João batizava em Enom, perto de Salim, onde há muita água. Isso foi antes de João ser preso. Os discípulos de João tiveram uma discussão com a elite judaica a respeito da natureza do batismo e foram perguntar a ele: Rabi, o senhor conhece aquele que estava contigo do outro lado do Jordão? Aquele a quem o senhor confirmou com seu testemunho? Pois bem, ele agora está competindo conosco. Ele está batizando também. E todos estão se tornando seguidores dele, em vez de se unir a nós. João respondeu: É impossível alguém ter sucesso. Falo de sucesso eterno, sem ajuda celestial. Vocês mesmos estavam lá quando deixei muito claro que não sou o Messias, mas apenas aquele enviado adiante dele para preparar o caminho. Aquele que recebe a noiva é por definição um noivo, e o amigo do noivo seu padrinho, no caso eu, apostos ao seu lado, de onde pode ouvir cada palavra, está feliz de verdade. Como poderia sentir inveja se sabe que a festa acabou e que o casamento terá um bom começo? É por isso que meu cálice está transbordando. Chegou a hora de ele ocupar o centro das atenções e de eu chegar para o lado. Aquele que vem de cima é muito superior aos outros mensageiros de Deus. Quem nasceu na terra é terreno e fala uma língua da terra, enquanto ele apresenta a evidência do que viu e ouviu nos céus.
Ninguém quer enfrentar esses fatos. Mas qualquer um que examinar essa evidência poderá apostar sua vida nisto. O próprio Deus é a verdade. Aquele que Deus enviou nos comunica a própria palavra de Deus. E não pensem que ele divide o Espírito como se partisse um pão. O Pai ama o Filho de modo imensurável e tudo entregou a ele, para que ele passasse tudo adiante. Uma generosa distribuição de dons. É por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo. Vida plena e eterna. Também preciso dizer que quem rejeita o Filho e não confia nele, vive na escuridão e não vê a vida. Tudo o que experimenta de Deus são trevas e ira tenebrosa no final.